Quero agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui. E nós estamos aqui junto com o pastor Iago e a pastora Júlia. Tá certo, Júlia? Eu quero agradecer aqui por vocês tirar esse tempinho. Eu sei que vocês estão correndo. Nós estamos aqui num congresso importante para eles, em Moarama. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Mas nós temos esse podcast chamado Vida de Pastor. E eu sei que o Iago chegaram há pouco tempo aqui na cidade e já estão fazendo uma grande obra, porque o chamado deles é grande, é o que Deus chamou, é o que Deus chamou eles para fazer. E eu quero fazer uma pergunta já para nós não demorar muito tempo. E quero já, no meio das entrevistas, nós vamos conversando e vamos trancando e vamos conversando. E não quero levar tempo para daqui a pouco vai ser passado aí para o YouTube. Paz do Senhor, pastor Iago. Paz do Senhor, pastor. Agradecer a Deus por participar deste podcast, né? Que Deus possa abençoar a vida do senhor, né? Amém. E estamos aí nessa missão. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor Arnildo. Como é que estão? Agradecer a Deus pela esta oportunidade. Que Deus possa abençoar grandemente esse podcast, por onde ele passar, vidas serão transformadas. Amém. Quero agradecer a Deus e quero falar um pouquinho só para vocês, bem rapidinho. Irmão, nós não estamos dando no estúdio, nós estamos na igreja e às vezes você vai ver um barulhinho de um motoqueiro correndo, um motoqueiro passando e faz parte. Então eu quero fazer uma pergunta aqui, pastor Iago, desculpa. Vocês são da onde, Iago? Eu, particularmente, sou da cidade de Passo Fundo, né? Natural de lá, nasci lá. Cresci na igreja evangélica Rosa de Saron, do bairro Santa Marta. E foi ali onde Deus ele trabalhou na minha vida, né? Até chegar até aqui. E basicamente, para resumir a pergunta é isso. Eu sou da cidade de Passo Fundo, natural de lá. E a pastor? Eu sou natural de Porto Alegre, residi um tempo lá e residi durante 9 anos em Passo Fundo. Eu vou deixar a câmera filmando deles. Pastor Iago, conta um pouquinho do trabalho que vocês faziam ali na Rosa Saron, porque eu sei que vocês cuidavam de congregação. E como foi que vocês vieram parar aqui na cidade de Umuarama? A nossa trajetória foi uma trajetória bastante importante, né? Que nós... no início foi bastante turbulenta, que eu não era aquele tipo de ser obediente, né? Então eu era meio rebelde, não atendia o que falavam, mas graças a Deus é como o nosso pastor sempre diz, né? Ele disse assim, Iago, se Deus te vê, eu vou te ver, porque ele vai te vai mostrar você para mim. E foi assim que aconteceu, né? Aí a gente alinhou primeiro a nossa situação, questão de casamento, em questão de buscar Deus, fazer a obra, né, com excelência, né, da forma que tem que ser o verdadeiro cristão. Eu cresci ali na Santa Marta, né, vendo muita coisa acontecer, muitos líderes passar, alguns eu gostei mais, outros pensando no lado errado não gostei mais, né, sendo desobediente, né, mas Deus me viu, o pastor me viu, ele me chamou para uma conversa meia dura, né? Ele falou, Iago, se tu me escutar, tu vai crescer. Mas às vezes eu vou te chamar a atenção, às vezes eu vou te xingar mesmo. E isso fez bem para mim. Alinhou a questão do trabalho lá na igreja, lá na Santa Marta, né? Que a gente atendeu por cerca de 4 anos, né? Para nós foi um privilégio, porque até em si nunca ninguém tinha ficado 4 anos lá na Santa Marta e a gente atendeu lá. E o pastor confiou, né?
E realmente ele chamava a atenção para alinhar, e eu aprendi a ser obediente ali com ele. E hoje ouvir trouxe nós até esse trabalho. Além de você ouvir, você praticou aquilo que o apóstolo tinha falado, né? E eu quero dizer para a pastora, não se preocupe com o neném que faz parte, ela fica aí. E nós temos o mesmo pastor, que é o nosso pastor presidente, apóstolo Júlio Terra, né? Que eu vou contar uma passagemzinha bem rápida, né? Na última convenção que a gente veio, era, se eu não me engano, 17ª, liguei para ele, só vamos me atrasar um pouquinho. E ele disse para mim assim, por causa do movimento, por causa muito, então a construção ali, e ele disse, o homem prudente sai mais cedo. Eu consegui chegar 2 minutos antes do início da convenção, mas a gente recebe os conselhos do apóstolo Iago, e ele é um homem experiente, e Deus não colocou ele lá também só para dizer que colocou porque é o dom dele. Se eu tivesse lá, eu não fazia nem 1% do que ele faz. Então a gente sabe disso, e nós como pastores estamos aqui para obedecer. Quero falar também com a pastora Júlia. Aí tem mais uma neném que está aparecendo, uma neném bonita. Então a pastora Júlia vai falar um pouquinho, e depois nós já vamos entrar na cidade de Umuarama. Eu, na verdade, eu não era crente, né? Eu faz 7 anos que sou convertida, conheci Cristo através do pastor Iago, onde ele, né, me mostrou o verdadeiro amor de Cristo, e foi aonde eu me encontrei minha identidade. Olha só. E o que Deus fez na minha vida, eu posso dizer que foi muito rápido e foi extraordinário, desde a nossa filha até o pastorado da Santa Marta. Como ele falou, nós ficamos 4 anos lá. Foi Sim. um grande aprendizado de Deus para minha vida, onde eu aprendi a orar, aprendi a jejuar, buscar mais do Senhor. E nesse meio tempo que nós saímos da Santa Marta, passamos 6 meses, pequenos e curtos 6 meses, podemos se dizer, na operária, onde Deus trabalhou muito na nossa vida, nos mudou, Sim. colocou algumas situações que nós deveríamos passar, né? E a gente passou honrando o Senhor, né? Amém. Cantando glória. E cremos que Deus fez um milagre sobre as nossas vidas. Irmão, você não dá bola que a minha esposa está gripada. Iago, eu estou focando só em vocês agora, que eu quero fazer uma pergunta. Como foi parar em Umuarama, da 750 quilômetros daqui a Passo Fundo, onde vocês moravam? Eu sei que vocês têm casa lá, você é um profissional que trabalhava. Como foi vir parar em Umuarama? Pensa um negócio longe, né? Deixa ela falar. Ela está ansiosa para falar. A nossa vinda para Umuarama, foi um desafio, né? E sempre foi meu sonho. Eu sempre dizia assim: um dia eu vou atender uma congregação no campo, um dia eu vou para o campo, um dia eu vou para o campo, vou atender uma congregação. Um ministério de campo, né? Só que é outro nível de trabalho, né? De responsabilidade. Parece que quanto mais Deus vai dando crescimento, mais o povo vai sentindo sede, né? Da palavra, de aprender. E para mim, a questão de sair de um lugar para o outro foi tranquilo, sabe? A minha maior preocupação foi a questão de familiar, não em si familiar, porque família é eu, minha esposa e minha filha, né? Mas em questão da parentela, né? Vou deixar tal fulano desse jeito, ou ciclano desse jeito. Mas quando veio, né, a oportunidade, porque Deus, ele nos dá a oportunidade. Nos oportuniza, né? Pastor. E aí, para mim foi assim, eu abandonei proposta por seguir o propósito, né? Até, nunca me esqueço, foi aberto palavra em casa, e logo que a gente abriu a palavra de que coisas novas viriam, né?
Logo o pastor mandou uma mensagem, disse: Iago, pode vir aqui, eu quero falar contigo, com a tua esposa. Eu até achei estranho, porque geralmente ele conversava comigo, me chamava lá, quando fosse para chamar atenção, ou dizer: Iago, você está fazendo um bom trabalho, porque o pastor, ele é 100%. Se ele tem que chamar atenção, ele vai chamar atenção, mas se ele tem que elogiar, ele elogia com gosto. Eu conheço ele há 17 anos. Então, digo, amor, já vamos preparado porque Deus tem novidade para nós. Chegamos na igreja, o pastor disse: tem a cidade de Umuarama, tu quer trabalhar lá com a tua esposa, vocês conversem. Daí eu disse: pastor, vamos abrir uma palavra e vamos pedir a confirmação. Se o senhor falar aqui, é porque é a vontade dele. Amém. E aí abrimos a palavra, deu a mesma resposta, que era para nós vir, que era para nós confiar no Senhor, ficar perseverante naquilo que Ele tem preparado para nós. Sim. E a gente decidiu vir. Então isso aqui eu parei naquele mesmo instante de olhar para essa situação quando eu saí dali. Fiquei alguns dias, nossa, será que está acontecendo mesmo? Mas, como eu disse, para mim foi uma oportunidade de que Deus venha cumprir o propósito que Ele tem preparado na minha vida, na vida da minha esposa. E para mim foi tranquilo, foi bom. E eu acredito que a minha esposa ela vai falar: eu acompanho ele onde ele estiver. Pastora, o que você na hora que foi chamada lá, ainda na cidade lá de Passo Fundo, o que você, quando o pastor só tem o Umuarama, e o que você assim pensou? Porque eu conheço o pastor presidente, né? Eu faço um pouco mais tempo. O Iago faz o quê? 2, 3 meses que é pastor presidente. Eu faço 17 anos. E nem por isso sou melhor ou menor, mas eu quero dizer que há um pouco de diferença de experiência e a gente já foi mudado de lugar, enquanto às vezes que o coração batia muito forte. Principalmente a primeira vez, eu queria que você falasse, na hora que foi falado para você, o que você sentiu lá. Na verdade, quando nós fomos chamados para essa reunião, né, eu conversei com o pastor Iago e falei para ele que eu pensava que, eu disse para ele assim de primeira: nós não vamos assumir a tua congregação. Eu já tinha a certeza disso. E quando eu disse para ele, ele até não acreditou muito, né? Aí eu disse para ele: nós vamos para uma cidade. Eu disse para ele: isso eu tenho a total convicção. E disse para ele, mas a gente não, antes dessa reunião a gente não sabia que era uma Umuarama, Paraná, né? Então eu disse pra ele: nós vamos para uma cidade aqui perto, né? Que nem Itapejara, ajudar lá o pastor, Soledade, pertinho de casa. Eu disse: dá para nós ir e voltar todos os dias, né? Não vai ser uma questão de problema, eu disse para ele. E sei que nessa ida lá para conversar com o nosso pastor, nós conversamos e ele disse que era Umuarama, Paraná. Aí Sim. nós olhamos, daí ele disse que era para nós orar e pensar nessa possibilidade. E eu já tinha a minha resposta definitiva, que era assim, que eu ia, independente onde Deus mandasse, né? Que eu ia e não ia me importar. Eu sei assim, eu sei uma coisa que é importante, que o pastor olha para uma coisa muito importante e vou dizer para vocês que ele faz o certo. Né? Ele olha para o casal, né? Ele nunca vai, vamos supor, se você é casado, tem a sua esposa, vive bem com a sua esposa, mas a gente tem que ver que às vezes a companheira não quer desempenhar o trabalho. E eu brinco às vezes com meus amigos que eu casei com o Davi de saia, né? Que se tiver que pegar um leão, pego. E a gente conversa, eu tinha sempre mais conversado contigo do que a tua esposa. E eu via, desde o dia que cheguei aqui, cheguei ontem, eu vi que você também que casou com o Davi de saia, que pega, se tiver que pegar um leão, pega. E isso ele é um observador, né? Pastor presidente. E eu sei que ele faz isso bem, ele cuida muito disso, porque é verdade, né? A nossa esposa, se não estiver nos ajudando, né, você pode fazer uma coisa, por exemplo, minha esposa não gosta muito de fazer live comigo, né? Faz às vezes, né? Fica muito bom.
mas é uma companheira que se tiver que pegar um leão no braço, pega, né? E trabalha muito, faz bem. Então, agora, que eu não quero estender muito esse nosso trabalho, eu queria te perguntar, Iago, e o Moarama? Quando você chegou aqui, eu sei que tem coisas que não se deve falar aqui, mas eu quero dizer, o que tu achou da cidade e o que vocês têm trabalhado e feito aqui nessa cidade? A cidade de Umuarama, pastor, ah, é uma cidade boa, Amém? né? Não tem aquilo que geralmente eu costumava me incomodar lá, né? Sim. Que era o trânsito, o trânsito. Sim. É. Não é que a gente se incomoda ou vai... Mas é uma cidade diferente. Bastante movimento e eu gosto quando acontece tudo rápido. Eu sei. Tudo Eu rápido. também. E Eu sei disso. aqui o trânsito ele flui muito rápido. Uma Sim. cidade boa, tudo acontece rápido. Sim. É como se fosse uma notícia boa ou ruim. Chega muito rápido. Né? E aqui é uma cidade boa, um povo receptivo. Né? Tanto é que o povo, todos os nossos obreiros, membros da nossa igreja nos receberam muito bem. Também tem membros e amigos de outras igrejas que receberam nós bem. Isso é muito importante, né? Fizemos já muitos amigos aqui, né? E referente à forma de trabalhar, nós não estamos trazendo somente a minha visão, né? Nós estamos trazendo a visão do Ministério Rosa de Saron, por quê? Muitos acham, está trazendo só a visão da placa. Não, lá no céu não vai ter divisão de placa. Mas eu sempre aprendi, meu pastor sempre me ensinou, e ele disse, Iago, você tem que ir em algum lugar com o objetivo de ganhar almas. Tu tem que pregar para ganhar almas. O objetivo sempre foi as almas. E tanto é que nós sempre vamos ouvir ele falar, nos aconselhar. Ele me aconselhou muito isso. E também eu vejo ele pregar muito, que o objetivo dele sempre foi almas. E é por isso que a igreja ela vai ter um crescimento. Porque quando eu saí de Passo Fundo, como eu disse, deixei a proposta de lado. Por quê? O meu objetivo não era vir fazer a minha vontade. Se bem que isso me alegra, né? Às vezes os irmãos questionam, nossa pastor, mas como tu é disposto, né? Porque ao mesmo tempo que eu podia ficar em cima do altar sentado, eu gosto de sair, cumprimentar, ser povo mesmo, ser Povão, né? cheiro de ovelha mesmo. Eu aprendi dessa forma. O pastor sempre nos instrui. Visita. Quando alguém te convida, vai, que a pessoa vai gostar, vai se sentir feliz. Procure abraçar. Veja bem antes de chamar a atenção de alguém. O que mais que o pastor nos instrui? Ele nos instruiu, sempre se dedique, seja atencioso quando termina o culto, fica com os irmãos, dando atenção, conversando, aconselhando quando tiver que aconselhar. Isso eu tenho visto que isso é uma coisa muito importante, e eu vi que eu notei e observei que você tem usado essa estratégia, que é uma coisa muito boa. O povo se sente, como é que eu vou dizer? O povo se sente assim acarinhado pelo pastor da igreja. E quando a gente chegou aqui, é em cima desse propósito que a gente está firmado, né, pastor? É em cima desse propósito. Porque proposta a gente recebe muitas, né? Até hoje mesmo, Deus abençoou, ele abriu a porta e recebi a proposta no meu trabalho, né? Mas propósito não é para qualquer um, é para aquele que tem coragem, que quer ir fazer a vontade do Senhor. Outra coisa que eu ia perguntar para ti, Tiago, que você se adiantou e foi bênção de Deus, que você trabalha no circular aqui na cidade de Umuarama, né? Só a pastora aqui não. Sim, trabalho, né? Até antes de chegar aqui na cidade de Umuarama, né? Eu já
quando o pastor falou assim, e a gente já deu nossa resposta, porque, pastor, nós saímos já da sala do pastor, já com a resposta entregue, pastor, nós vamos. De jeito que ia acontecer, eu não sabia. Isso é muito bom, né? Deus aí, meu Deus, nós dissemos sim, né? E agora? Não tinha como voltar atrás. Né? E eu disse, não, primeiro, o homem é moldado, não, a questão de ser homem de Deus é fácil, mas um homem é moldado e é visto segundo o seu caráter. E a questão de dar a palavra e não voltar atrás é carregar um caráter de um homem de Deus. E quando eu saí daquela sala, eu disse, não vou voltar atrás. Muita gente, não, mas tu vai fazer uma loucura, tu tem casa, tu tem trabalho aqui. Meu Deus, tu vai abandonar o teu serviço fixo aqui, o que tu vai trocar o certo pelo... Não, eu estou trocando o duvidoso pelo certo. Você sabe uma coisa que hoje em dia a maior dificuldade não é só para ter o pastor, não só para arrumar pastor para campo, mas até o próprio obreiro, e eu conheço o pastor Júlio é de perguntas rápidas e gosta de respostas rápidas. Um dia ele me chamou e disse, eu tenho que te levar para um lugar. E eu disse, eu estava no mercado. Aí me ligou, eu preciso levar você para algum lugar. Isso era umas 10 horas, 10h30, nós ia saindo. Eu disse, até que hora eu tenho para falar para ti, pastor? Dizer assim, até umas 11h30. Então ele me deu meia hora para mim pensar, refletir. Eu saí do mercado, cheguei em casa, liguei o telefone e disse assim, eu vou, porque tinha fechado a meia hora, né? E isso é muito importante, Iago. A questão de você ter resposta e usar a fé, que a fé não é aquilo que você está vendo, né? Mas a fé é aquilo que você está crendo em Jesus Cristo. E eu pode falar, Iago. Pastor, foi muito rápido, muito rápido. Eu dei a resposta, daí nós estava atendendo o bairro da Operária lá, e aí ele disse, Iago, na sexta-feira nós já vamos lá para Umuarama, que daí tu vai lá ver a igreja. Não era nem para fazer a posse, era para mim vir conhecer. A pastora veio junto, pastor? Olha só. Era para vir conhecer os irmãos com a pastora. E daí chegamos aqui, ele já disse, já vou fazer tua posse. Já voltamos para Passo Fundo. Na verdade, antes de vir na viagem para cá, né, foi uma coisa de 10 dias assim, 10, 12 dias. O pastor já falou, eu estou já preparando alguém, em questão de um dia ele já orou, Deus já deu a resposta porque o Senhor já estava falando. Sim. E eu falei, pastor, eu senti de Deus tal pessoa. E Deus colocou lá essa pessoa, então a pessoa está lá, está fazendo um trabalho bom lá, um trabalho abençoado. Sim. Aí já saí, daí o pastor já veio e já disse assim, vai lá que o chefe quer falar contigo lá para já alinhar tudo certo. Já na sexta-feira já fomos viajar, deixamos uma vigília lá preparada, viemos para cá, voltamos já com a casa alugada já, com a casa alugada. Chegamos lá e ajeitamos as coisas, deu questão de uma semana, a gente já veio para cá. Viemos com um colchão, pastor, a televisão que está lá em casa. Que era de vocês. E as roupas. E eu pensando, Senhor, eu estou indo para lá. Só que todos os amigos que nos ajudaram numa rifa também sabem que a gente veio sem dinheiro, a gente veio sem condição. E pela fé, pela honra e glória do Senhor, o Senhor tem abençoado e nos surpreendido. Para falar sobre o projeto, primeiro passo, eu acredito que é ganhar, né? Ganhar. Mas já tem uma igreja já preparada, uma igreja estabilizada. Amém. Mas eu sou daqueles que pensam assim, sempre tem espaço para todos trabalhar no reino de Deus. Até ontem a mensagem falou sobre isso. E é a forma que eu penso. O primeiro passo é cativar, ganhar pessoas, né? Ganhar almas, né? Que
acredito que uma alma vale mais que o mundo inteiro e, né, todas as pessoas são capacitadas, toda pessoa carrega um talento, é algo que Deus ele pode usar a pessoa, né? Eu digo assim, ó, o segundo objetivo nós temos que fazer líderes melhores do que eu, melhores do que a pastora. Nós temos que criar obreiros melhores do que nós, né? Formar obreiros melhores do que nós. Porque quando a gente forma alguém melhor do que eu, significa que a igreja vai crescer, significa que eu não tenho ciúme, eu não tenho medo de ver a pessoa crescer e a igreja crescer. Verdade mesmo. Assim, eu quero que a pastora fala, pastora, as tuas expectativas para esse lugar. Como é que eu vou dizer assim? O que Deus tem falado já no coração e a tua expectativa para esse lugar aqui. Por que eu falo isso? Porque eu sei que é tão complicado, às vezes, nós sermos pastores e nós nos dedicarmos, como é que eu vou te falar, dedicarmos para a obra, né? E às vezes não funcionar na hora, a gente fica, às vezes, frustrado e nós temos que lidar com essa frustração, porque isso faz parte, não é uma coisa que às vezes você vai fazer algo e às vezes não vai dar certo. Às vezes pode até você fazer algo, né, pastor? E às vezes não dá certo. E eu quero dizer que isso não é o fim do mundo. Isso pode acontecer. E eu quero que você fale, né, um pouco sobre isso. E eu sei que Deus tem uma obra muito grande na vida de vocês aqui. Eu sei que Deus tem coisas grandes para fazer. Eu tenho uma coisa que eu vou falar no meu coração que eu sinto, que tem coisas que Deus vai surpreender vocês. Por quê? Porque nosso Deus, ele é de surpreender mesmo. Ele é de surpreender. Porque eu já passei momentos assim, um dia eu peguei meu telefone, sentei no sofá, e essa aqui perguntou, a minha esposa, o que tu vai fazer? Vou ligar para o apóstolo que eu não aguento mais. Lá no início, né? Diz ela assim, ela me deu uma coisa que nunca mais saiu do meu coração. Ela disse assim, vou te falar uma coisa, covarde não tem como entrar no reino do céu. E eu quero que você fale isso um pouquinho, né? Para depois nós estar encerrando aí. Então, nós temos que... Deus já tem dito, né, ao nosso coração, dito sobre esta igreja. Pessoas já têm profetizado sobre as nossas vidas que Deus vai fazer essa igreja grande. Pessoas vão se achegar e pessoas vão precisar de nós. Então, nós estamos preparando um corpo de obreiros, umas pessoas, né, na verdade, preparadas para receber essas pessoas que estão por vir. E creio que, como o Senhor disse, Deus ele é um Deus que nos surpreende. Então, Deus já tem dito que vai nos surpreender, que vai nos mostrar grandes coisas. E nós temos crido naquilo que Deus falou e estamos por esperar. Estamos firmes que Deus ele vai fazer. Iago, quero falar algo para vocês, e nós estamos encerrando, que o que você dá um conselho para os pastores que vão começar, e o que você, apesar de pouco tempo aqui, já sabe como é que funciona, você era obreiro das congregações, e o que Deus já tem feito na vida de vocês, assim, e quero que você diga qual é o conselho que tu dá para aquele obreiro fazer. O dia que fazer uma pergunta para ti, como tu fez para mim uma vez, que o que é o obreiro que é aspirante a pastor deve fazer? Oração. A primeira coisa. Foi a oração, né? Então, vou só dar uma resumida. Nós estamos nessa expectativa do crescimento. Sim. Nessa expectativa de expandir a obra do Senhor. Porque quando a gente traz pessoas para nós, para o nosso lado, quando a gente aproxima alguém, traz alguém para junto, aquela pessoa que a gente trouxe para junto vai trazer alguém para junto. Sim. E é assim que vai dar o crescimento dominó, na obra né? do Senhor.
sempre visando em elogiar, sempre visando em alinhar a pessoa. Mas a pessoa tem uma falha. Falha todos nós temos. Só que eu estou baseado em cima de um propósito, que todo lugar que eu assumir, não tem fofoca. Todo lugar que eu assumir, não tem dedo para apontar. Sim. Tem mão para estender, pegar na mão e levantar. Ajudar. E referente à pergunta que o senhor me falou, o conselho que eu dou hoje é orar. A gente precisa orar bastante, né? Eu aprendi a orar, né? A vez que eu fiz a pergunta para o pastor, veio a resposta e Deus confirmou essa resposta. Porque Deus enviou 2 obreiros maravilhosos lá na Santa Marta. Daquele tempo eu estava na Santa Marta, o Danilo pai e o Danilo filho. 2 Danilo. Que até o Danilo pai é mãe da pastora Cláudia de Birubá, e o filho é o irmão. E aí eu aprendi a orar com eles. Olha só. Eu orava, eu dizia assim, mas eu oro bastante, né? Daí eles vieram para a congregação e disseram, ô pastor, vamos orar, nós precisamos orar, que a obra vai crescer depois que nós começar a orar e ter propósito com o Senhor. E eu ouvi também quando o Senhor falou assim, e muitas pessoas nos deram o conselho, e o nosso pastor também aconselhou, ora bastante, jejua e semeia a palavra. É o que dá o crescimento para a igreja. E aí o Danilo, vamos orar, vamos para o monte, vamos. Eu digo, meu Deus, amor, não vou aguentar, esses caras vão me matar de tanto orar, não aguento mais, esses caras oram muito. Até que eu fui se fortalecendo, pegando como que funciona, e Deus deu um crescimento enorme. Pela honra e glória do Senhor, o conselho, né, hoje foi o mesmo conselho que eu dei, o mesmo conselho que eu recebi, eu dei lá para os líderes que hoje estão na Santa Marta, que foram obreiros nossos, né? E eu aconselho eles hoje, ora bastante, jejua bastante, semeia a palavra para os irmãos, porque a igreja é lugar de pessoas que estão doentes, que precisam da palavra, precisam ser curadas. E preparar obreiros melhores para uma obra maior. A gente está baseado em cima do propósito do Senhor que o ministério carrega, que são obras maiores. Amém. Obras maiores são desafios maiores. É aconselhar e não se preocupar. Aconselhar, dizer assim, hoje o meu maior conselho, são 3 conselhos, pastor, que eu dou. Oração, jejum, palavra. E o quarto de brinde é assim, prepara alguém melhor que eu. É o que hoje eu aconselharia. Se eu fosse aconselhar os pastores que estão começando hoje, preparar para alguém ser melhor do que a pessoa que assumiu. Preparar alguém que é melhor do que eu. Eu creio que quando nós fazemos isso, é que nós temos competência diante de Deus, né? E eu quero agradecer vocês, quero agradecer a você, a pastora Júlia, a Neném que estava aí também, por esse tempo, e a gente agradece, né? Quero agradecer vocês e que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe o ministério. Quando a gente senta aqui e começa a falar, a gente sabe que tem muita coisa para falar, só que vamos deixar para outro dia, fizemos outro melhor, com equipamento melhor. Aqui nós temos, como é que nós vamos falar? Nós temos extremamente improvisado, irmão. Você pode ver que atrás de mim é diferente, atrás do Iago tem a igreja. Então a gente está extremamente aqui diferente, o equipamento não é dos melhores. Você vai ver depois que deu uma travadinha aí de uns segundos aí, mas Deus está nesse negócio. E eu quero agradecer vocês, Iago, agradecer a esposa, a pastora, a Júlia. Que Deus venha abençoar vocês cada dia mais, derramar da sua graça. Amém. Pode falar. Que Deus abençoe o pastor. É um privilégio fazer parte dessa obra maravilhosa, né? Vida de pastor, né? Vida de pastor. Vida de pastor. Amém. Bênção de Deus. Eu quero agradecer todos vocês que estavam aqui. Quero agradecer todos vocês e até mais vezes. Até outro dia. Fico aí com a vida do pastor. E próximo aí a gente vai no lugar, vai filmar de novo. Você vai ver que eu fiz já com o pastor Gabriel. E agora foi com o pastor Iago e a pastora Júlia. Deus abençoe. Fico na paz do Senhor.